quinzenalmente. Quem tiver interesse para ter mais informações, nós temos a página no Facebook e no Instagram, que explica as nossas atividades, e vocês podem também tirar dúvidas lá. A gente decidiu fazer esse ciclo de debate na pandemia, para tentar abordar diversos temas, né, com os alicerces e os fundamentos do materialismo histórico dialético e da psicologia histórico-cultural. Então, hoje a gente inicia com o nosso primeiro debate, que é o tema 120 anos de epidemias, ação da natureza ou lógica destrutiva do capital, com o professor doutor Ivan Ducati. O professor, ele é adjunto em História Contemporânea na Federal Fluminense, na Universidade Federal Fluminense, é vice-coordenador do Núcleo de Estudos sobre Trabalho, Gênero, Raça, Etnia, a partir do materialismo histórico dialético, NEGREM. É doutor em História Social pela USP São Paulo, pós-doutorando em História Social pela Universidade Nova de Lisboa e Visiting Scholar pela Università Ca' Foscari, em Veneza. O nosso debate ele vai ter duração de 1h30. 1 hora vai ser destinada à fala do professor e os 30 minutos finais para as perguntas que vocês podem enviar pelo chat. E nós vamos tentar fazer blocos de perguntas e tentar abordar o máximo de perguntas que a gente conseguir. Se a gente não conseguir, nós vamos tentar responder as perguntas por e-mail após esse debate, ok? Os alunos da UEM, eles vão receber certificados automaticamente por e-mail, e os demais participantes que quiserem o certificado vão ter que mandar um e-mail para uem.lapsic@gmail.com fazendo a solicitação do certificado. Esse e-mail vocês receberão ele junto com o link do debate de hoje. Eu peço que vocês desliguem os microfones e as câmeras para não atrapalhar o nosso debate da microfonia. Ok? Então, a gente inicia agora a fala do professor Ivan, com a duração de 1 hora, e depois a gente passa para as perguntas. Então, professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo e a fala é toda sua. Bom, boa noite para mim aqui e boa tarde aí, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Silvana Calvo Tuleski, e é uma honra estar podendo contribuir, e ao mesmo tempo é um desafio, eu abro, né, o ciclo aí. Gostaria de agradecer também minha companheira, a Terezinha, que está aqui, que vai participar também, porque, afinal, por intermédio dela, eu fui apresentado à professora Silvana, e a gente já teve oportunidade de conversar sobre os nossos trabalhos e tudo mais. E eu queria, enfim, me sinto muito, apesar, né, de ser um grande desafio abrir um debate desse. Agora são 9h17 aqui, 4h17 aí, então nós vamos até 5h17, né? A minha fala, então. Então, eu queria primeiro fazer uma observação sobre a natureza da minha exposição, né? Eu sou historiador de formação, eu fiz graduação, mestrado, doutorado em História Social, toda a minha carreira na USP, e este trabalho, ele é um trabalho de história. Então, eu não tenho uma interface com a psicologia, né? Eu sei que a maioria de vocês está vinculada aos estudos da psicologia, eu não faço uma interface com a psicologia. Agora, como historiador, eu sei que a maioria pode não pensar assim, mas muita gente ainda acha que o historiador é aquele cara que fala de fatos, que aconteceu no dia tal, no ano tal. Não, a história há muito tempo já superou isso. Nós fazemos análises sociais de uma forma geral, né? Digamos assim, competimos com os sociólogos, com os cientistas políticos, com os antropólogos,
e num bom sentido, é óbvio, não no sentido capitalista de concorrência, e a gente trabalha analisando como que a história pode nos ajudar, de uma forma geral, a pensar a vida social, inclusive o mundo das ciências naturais, né? Tanto que a minha palestra tem o título 120 anos de epidemias, ação da natureza ou lógica destrutiva do capital. Ninguém aqui está negando, não sou irresponsável de negar a existência biológica de vírus, bactérias, de agentes meramente biológicos na ação humana. No entanto, a ação humana, ela é um ato, um componente, digamos assim, que altera a questão biológica. Então, né, quando nós temos, por exemplo, né, estamos vivendo aí essas ondas de alteração de temperatura, obviamente que a alteração de temperatura está ali no mundo físico, mas essa alteração de temperatura, ela não seria a mesma se não houvesse a intervenção humana. E quando nós falamos em intervenção humana, nós estamos falando intervenção de modos de produção. Então, ainda que as doenças elas sejam causadas por agentes biológicos, a análise das epidemias elas devem passar pelo crivo sociohistórico. E no caso desse crivo sociohistórico, eu não posso pensar, veja, numa trajetória linear, simplesmente. Então, eu só estou falando de 120 anos de epidemias, eu não posso pegar 120 anos e falar... Existem historiadores que trabalham assim. A meu ver, eles estão equivocados e desatualizados, né? Mas em 120 anos é errôneo, né? Aquela coisa da Wikipédia, né? Aconteceu isso na data tal, depois no ano tal. Obviamente que eu preciso desses fatores que nós chamamos em francês, que eles batizaram o nome de événementiel, né, que são os fatores dos acontecimentos pequenos. É óbvio que eu preciso disso, mas eu não posso parar nessas descrições. Eu preciso de minimamente 4, para romper com essa linearidade, eu preciso de 4 questões para analisar historicamente. No nosso caso, nós estamos discutindo de um problema, né, vamos agora falar do coronavírus, por exemplo. Isso é um problema. O coronavírus é um vírus, ele é do mundo da natureza, e eu preciso entender o comportamento desse vírus, não como ele biologicamente ele funciona. Isso aí é um trabalho para os biólogos, é um trabalho para os epidemiologistas. Mas eu, como historiador, eu posso trabalhar. Só que o nosso trabalho é um pouco diferente. Em primeiro lugar, eu preciso dizer qual periodicidade que eu vou adotar. Porque se eu não adotar uma periodicidade, eu não sei identificar quais as relações de trabalho, as relações sociais de trabalho que eu tenho por trás, ou melhor, por trás não, envolvendo o fenômeno que eu quero estudar. Por exemplo, uma coisa é eu falar do Covid-19 hoje, suponhamos que ele tivesse existido há 1000 anos atrás. E como que há 1000 anos atrás, com as condições de 1000 anos atrás, as populações de 1000 anos atrás estariam atuando, lidando com esse problema. A outra questão são os investimentos em saúde pública, né? A saúde pública é um fenômeno relativamente novo, vamos dizer que é um produto... o cuidado com a saúde não é novo, mas a saúde pública é um produto, digamos, oriundo da Revolução Industrial. Então, eu preciso saber o quanto que existe de investimento, porque se eu não sei, não estou falando aqui em cifras fechadas, numéricas, não isso, mas eu falo também disso, mas eu também falo no empenho para que essas políticas sociais para a saúde elas existam, porque eu preciso ter este elemento para analisar. Uma outra questão é o seguinte, o nível de planejamento, né? Desde que existe saúde pública, eu tenho um planejamento técnico. Então, eu preciso, por isso,
eu não posso ficar preso a uma linearidade. Eu tenho que saber qual é o domínio técnico-científico para o cuidado com a saúde. Né? Nesses 120 anos, nós vamos falar mais tarde de saúde pública, nós já estamos, eu estou antecipando, mas eu vou falar um pouquinho mais tarde, nós já estamos dentro da era bacteriológica. Há 500 anos atrás, não existia era bacteriológica. Então, também as formas de atuação sobre a doença, elas são diferentes. E os critérios de divisão que nós temos que adotar. Né? Uma coisa é falar dessa doença no Nordeste do Brasil, outra coisa é falar dessa doença como ela está ocorrendo no Paraná, outra coisa é saber como essa doença está ocorrendo na África. Enfim, eu preciso ter essas questões. Então, como fatores, né, de divisão regional, eu tenho que ainda, pelo menos 3 eu tenho que destacar: os naturais, os geográficos e os econômicos. Os naturais são a geologia, o clima, os biomas, o meio ambiente. Né? Uma doença, em lugares, ela pode se desenvolver em lugares quentes e pode não se desenvolver em lugares frios ou vice-versa. Dependendo, enfim, desses determinantes naturais, eu posso ter uma atuação de um determinado agente infectante, por exemplo. Geográficos, eu tenho que levar em consideração densidade populacional, taxa de imigração, índices de mortandade e mortabilidade, taxa de ocupação rural ou urbana. Há países que são mais rurais, outros que são menos rurais, outros que são totalmente urbanos. Né? Por exemplo, o que significa você viver uma pandemia numa metrópole como São Paulo, como Rio de Janeiro, e outra coisa é essa pandemia numa cidade pequena do interior. Né? A estrutura portuária e de transportes, isso é fundamental. Nós vamos ver mais tarde que com a ação, os transportes pertencem ao desenvolvimento tecnológico e científico da humanidade. E com os transportes, o nome já diz, né? Eu transportei também micro-organismo e eu estou infectando várias áreas num curto espaço de tempo. Né? E também a estrutura de distribuição de energia. Né? Lugares, por exemplo, energia em água e tudo mais. E os fatores econômicos. Aqui, o fator econômico, eu vou ler aqui rapidamente, porque é um pouquinho mais longo. Eu entendo como desenvolvimento econômico o desenvolvimento das forças produtivas, por intermédio das quais ocorrem dialeticamente a conjugação de fatores inerentes à formação da atividade humana, socialmente transformadora da natureza e produtora de riqueza, o trabalho. Então, fator econômico, dentro da perspectiva do materialismo histórico dialético, não é como diz essa economia vulgar, que na realidade não é economia, é econometria, que diz que o mercado está agitado, que o mercado está doente. Aliás, né, trata os fenômenos da sociedade como se fossem fenômenos biológicos. Não, olha, se o mercado está nervoso, dê um tranquilizante para ele, que aí o dólar, quem sabe, baixa. Né? Não é dessa economia vulgar, essa economia burguesa, essa economia da Globo News, não, é aquela economia que trata das questões sobre a produção de riqueza. Então, isso é fundamental para a gente. E aí a gente tem que sempre lembrar que o capitalismo, gente, para além de um modo de produção em que o econômico é importante ser estudado, o capitalismo é, antes de tudo, uma relação social. Erram de entendimento aqueles que achavam que Marx, quando estava criticando e denunciando as atrocidades do capital, dizia que o capitalismo era uma questão, estava preocupado com a economia. Também, porque é por intermédio da economia que eu faço a expoliação da classe trabalhadora, mas o capitalismo é uma relação social. Até porque eu faço a expoliação da classe trabalhadora, eu estou socialmente atuando, e ele organiza a vida de forma em que eu possa expoliar, eu possa explorar. Quer dizer, não, eu não, né? O burguês. Né?
eu pergunto, por que a produção de mais-valia, né, quando não se paga salário, por que essa riqueza não paga, não transferida para o trabalhador, ela não é considerada crime e quebrar uma vidraça em protesto é? Então, é uma relação social. Portanto, as relações de produção, elas são responsáveis pelo desenvolvimento econômico, aquele que nós estávamos falando, e estão intimamente ligadas ao desenvolvimento histórico de cada realidade nacional, porque existe também uma tendência a generalizar o desenvolvimento das relações sociais. Não, por isso que a história nacional, ela não pode ser menosprezada. Eu não posso fazer uma generalização. Mesmo num país como o Brasil, quando eu falo de uma história nacional brasileira, se eu não entender as relações, os desenvolvimentos regionais, eu me perco. Quando eu falo Nordeste, todo mundo já fala, bom, problemas da seca, problemas de altas migrações, problemas de industrialização, problemas de agricultura. Veja, aí eu chego e falo ABC paulista, obviamente que ninguém vai colocar na cabeça problemas de seca, pode colocar problemas de migrações do Nordeste. Então, veja, as variações, elas são, inclusive, dentro da própria realidade nacional. E as leituras que devem interessar aos trabalhadores, né, e aí eu procuro dizer que a história, ela pode ser contada para quem você quiser, ela pode agradar o público que você quiser agradar. Eu acredito que eu tenho um público ao qual eu não só quero agradar, não se trata de agradar, de tornar, porque a história ela não é um conto alegre, né? Muito pelo contrário, né? Escravidão, migração, nada disso é uma coisa alegre. Mas eu tenho que levar em consideração 3 questões que são básicas, que são as questões de classe, existem lutas de classe, questões de gênero, né? É engraçado que se conta a história e a humanidade ela tem homens e mulheres. Aqui eu não tô me referindo à orientação sexual de ninguém, mas assim, biologicamente eu tenho 2 sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. Talvez, pode variar um pouquinho, pode haver um número maior de mulher, mas digamos que metade. E aí é engraçado que alguns autores ainda insistem em chamar a humanidade de os homens, né? Enfim, aí você fala, mas Marx falou, tá, tudo bem, Marx era um gênio, mas ele tinha lá seus problemas sexistas que ainda não estavam sendo superados no século XIX. No serviço pesado você não vê um branco, você vê negros. Então a classe trabalhadora ela tem cor, só que a cor ela está ali. A cor ela identifica a estrutura de onde parte esse trabalhador. Enfim, a saúde pública, agora eu estou tratando de saúde pública, esse é o ponto em que eu queria chegar. Eu faço, inclusive, uma defesa dentro da história, que é uma defesa ainda pouco, quer dizer, é um assunto ainda pouco tratado. Na história, a história ela é dividida em várias histórias, história cultural, história econômica, história social, né? Hoje nós temos história de gênero, tal, mas enfim, nós temos vários eixos. História social, os mais importantes, assim, porque nós temos depois eixos menores que se encaixam nesses maiores, que é história social, história econômica, história política. Vamos falar de 4. História social, história econômica, história política, história cultural, né? Depois tem história demográfica, mas isso acaba entrando em um desses aí, ou fazendo interface com todos. Eu faço um trabalho de incorporar a história da saúde pública, que ela ainda é uma coisa que não é trabalhada, ela é uma questão social e é uma questão econômica e não é trabalhada, muito bem trabalhada na história. Ela ainda está no nível dos estudos sociológicos, da sociologia, e ela ainda não está muito bem
tratada no campo. Agora, por que eu defendo a saúde pública como um estudo histórico? Porque ela é parte do Estado. Obviamente que a saúde pública é uma conquista da classe trabalhadora. O Estado é burguês, sabemos. O Estado é burguês. Mas se nós podemos hoje estar aqui falando, nos comunicando, né, se nós estamos em comunicação, em contato, todos nós belissimamente alfabetizados, lendo autores X, Y, de Vygotsky a Marx, não importa, tal, isso, aquilo, é porque a classe trabalhadora conquistou espaço. Não foi nada dado, nada foi dado de mão beijada pela burguesia. Foram espaços conquistados pela classe trabalhadora nas suas lutas. E a saúde pública é uma delas. Então, por isso que eu coloco a saúde pública como um estudo histórico, assim como a educação, assim como a segurança, né, que fazem parte do Estado, assim como os cartórios, assim como as agências de vigilância, os ministérios, as delegacias de polícia. Ah, mas você fala, pô, mas a segurança pública, desculpa, a saúde pública, ela também é um item, ela também é uma instância de controle, sim. Ela é óbvio que quando eu fico doente, eu vou procurar um aparelho da segurança, da saúde pública, óbvio. Mas ela é também uma instância de controle do Estado burguês. Neste país onde eu estou, se um imigrante, ele vai ser atendido no hospital. Se ele tiver com a documentação irregular, pode ser que ele dê a sorte de ninguém implicar com isso e tudo bem, ele faz seu tratamento e vai embora, tal, isso, aquilo. Mas ele pode, dependendo de quem está atrás do balcão, essa pessoa pode acionar o Estado e dizer, olha, nós temos aqui um cidadão que está com seu documento inválido. Então, ele pode ser encarcerado e deportado. O Estado, então, ele, por ser um assunto histórico, ele tem que ser entendido como um assunto que pertence a quem comanda, a uma elite, né? A formação do Estado, ela é uma formação... eu estou sendo rápido aqui, porque o nosso tempo é realmente 1 hora, parece muito, mas não é. Infelizmente, eu sou obrigado a acelerar. Mas, obviamente, que quem depois tiver questões para me fazer, no sentido de esclarecer algum ponto que eu tenha passado muito rapidamente, fiquem à vontade. O Estado é sempre um Estado da classe dominante. Roma Antiga, não havia capitalismo na Roma Antiga. Mas os senhores de terra, que eram escravistas, eles eram o Estado. Né? Quando você vai, para não ficar só na Europa, quando você vai à China dos imperadores, na China, onde havia indústria, mas não havia capitalismo, onde havia agricultura, mas não houve feudalismo, você tem uma política de endurecimento do controle do Estado na China. Quem são esses caras? São os donos da economia e, consequentemente, os donos do poder. Né? Então, só que eu não estou falando do Estado genérico. Como eu estou abordando 120 anos de endemias e epidemias, eu estou falando de um Estado que é o Estado atual nosso, que é o Estado do capitalismo monopolista. E eu vou fazer depois uma explanação do que significa capitalismo monopolista. Eu tenho que levar em consideração que existem, neste Estado, divisões sociais de classe, aparelho de coação. Oficialmente, o Estado, oficialmente, hein, gente, essa realidade, ela não é válida, principalmente no Brasil, né? O monopólio da violência é apenas estatal, né? Isso em teoria, né? E Lenin já dizia, o Estado não existe para a conciliação de classes. Ele até faz a conciliação de classes, quando ele se vê apertado. Mas ele não é feito para isso. Ele é produto, ele é manifestação do caráter inconciliável e das contradições das classes. É o contrário. Cada capitalista individualmente não tem condições de bancar forças armadas e polícias, individualmente.
Mas, no seu coletivo, eles não só conseguem manter essa estrutura, que é uma estrutura que sempre bate na classe trabalhadora, e no caso das Forças Armadas, quando ela é parasitária, né, ainda que você encontre pessoas nacionalistas nas corporações, um extrato parasitário, um extrato que ao contrário, consome rios e rios de dinheiro, destrói o erário, né? E no caso, individualmente, os capitalistas não têm condições de manter essa estrutura, mas eles mantêm pelo Estado, né? E eu sei que é ótimo conquistar as coisas dentro do Estado burguês. Ótimo, que legal, nós temos hospitais públicos, nós conseguimos o direito de voto, né, o sufrágio universal, as mulheres podem votar também, eu posso ir ao cartório com a pessoa do mesmo sexo que o meu e estabelecer uma união civil, tudo muito legal, só que isso não garante a autonomia da classe trabalhadora. Não garante. Não estou dizendo que não deva acontecer, e essas lutas não devam ocorrer, mas isso é uma ilusão. Nós estaremos sempre na carona do Estado burguês se nós não nos transformarmos. Então, o Estado burguês, ele surge monopolista quando a Revolução Industrial ela chega ao seu ápice no final do século XIX, e aí a gente pode dizer, né, quando o capitalismo ele já é totalmente industrial. Quando eu falo totalmente industrial, não significa que não acabaram as relações no campo, que não é que não exista comércio, não. O capitalismo industrial é aquele por intermédio do qual a indústria determina a produção. Não é esse papo da economia vulgar, oferta, demanda, isso aí é papo, gente. Aquela campanha que existia na Globo, não sei se existe ainda, porque nós já estamos fora do país já há algum tempo, que o agro é pop, o agro é tudo. Gente, o agro só existe porque existe indústria que faz máquinas de alta tecnologia para ser usada no campo. O agro só é pop porque existe a tecnologia desenvolvida em laboratórios para eu criar sementes. Como é que chama mesmo? Os transgênicos. Então, veja, o capitalismo industrial ele é o fruto direto do capitalismo monopolista, né? Porque tem as discussões de quando que surgiu o capitalismo. O capitalismo existe há pelo menos 500 anos, só que ele surge como capitalismo comercial, e aqui, infelizmente, não temos esse... a Amanda colocou aqui, o agro é tech, como é que é? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né? Tá bom, isso se chama ideologia, né? Porque eu digo isso e não explico por que ele é tech, por que ele é pop, por que ele é tudo, sem a indústria, né? Inclusive dessa região aí do Triângulo Mineiro, né? Onde tem grandes indústrias, fabricantes de máquinas e vendas, né? De máquinas agrícolas de alta tecnologia. O capitalismo que nos interessa é dizer que teve um momento, nesse momento industrial, ele surge como comercial, né? Como concorrencial e depois monopolista. Eu sou obrigado a dar um salto concorrencial, o nome já diz, os capitalistas entre si, eles concorrem, né? E o objetivo é vender o mais possível pelo menor preço possível. Um concorre com o outro, e esse capitalismo concorrencial ele vai até mais ou menos 1870. 1880, né? Marx, quando morre, ele não vê o capitalismo que surge na sua sequência, mas ele já estava começando a sacar, que é o monopolista. Onde é que está a diferença? O monopolista eu já tenho a questão do controle da tecnologia e da ciência nas mãos do capitalismo. Rapidamente, só para dizer, a tecnologia é totalmente controlada pelo capitalismo, a ciência tem alguma autonomia. E nessa fase monopolista, não que o Estado, durante a fase concorrencial, não fosse um Estado de elite que defendesse os capitalistas, né? A história mostra
o quanto que existe isso. Mas, ao contrário, no monopolista, não só o Estado vai ser o defensor direto dos capitalistas, como ele vai ser o seu grande escritório. Não tem mais espaço para discutir concorrência. Os capitalistas, eles determinam o preço da banana, do uísque, né? E você não tem a vontade individual do capitalista de vender ao preço que ele quer, ou não aceitar essa ou aquela regra de mercado para contratar a força de trabalho. Além disso, você tem a ingerência direta dos bancos. Nós podemos dizer que o capitalismo monopolista, ele é dividido em três questões que são muito importantes. A geopolítica, a fase da expansão geopolítica, que começa ali em 1895, isso é simbólico, quando você tem a partilha da África, que nós vamos chamar de neocolonialismo, as suas fases de gestão, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, e agora a questão da fase aguda do neoliberalismo. Então, o estado do capitalismo monopolista é aquele em que o controle direto dos capitalistas é muito maior. E aí a gente entra novamente, voltamos à questão da saúde pública. Se o Estado é controlado pelos grandes capitalistas, obviamente que todas as suas instâncias, como a saúde pública. E aí, este controle da saúde pública vai ser muito interessante, como sistemas previdenciários, assim como as políticas educacionais. Porque, ao controlar a saúde pública, eu posso controlar também a produção e a reprodução da força de trabalho da forma como eu quero. Quando eu estou estudando a história do Brasil, lá em 1930, quando Vargas dá o golpe, naquele momento, a elite brasileira precisava colocar um cara que pudesse centralizar as questões de saúde na mão do Estado, para que ele pudesse selecionar melhor uma classe trabalhadora. Por quê? Porque as indústrias estavam se formando e se fomentando no Brasil naquele momento. Antes disso, não é que não existisse indústria, mas elas ainda eram insuficientes e ainda o Brasil era um país eminentemente agrário, né? Então, a saúde pública, ela passa a ser uma instância controlada pelo capital. E aí o capital ele vai fazer atuações que aparentemente elas são vistas pelo senso comum apenas como obras políticas. Aparecem como meramente políticas, mas na realidade são obras econômicas, como saneamento básico, né? E aí, no caso agora eu vou me centrar exclusivamente na saúde pública. Quando eu vejo um saneamento básico e políticas de profilaxia para a epidemia, né? Aí eu estou vendo a atuação de um Estado monopolista, né? E incorporando sanitaristas, incorporando bioquímicos, médicos e tudo mais, né? E esses problemas não são gratuitamente do Estado. O Estado, agora monopolista, não vai se importar com isso porque ele é o Estado. É porque a Revolução Industrial, ela criou um proletário urbano extremamente aglomerado em cidades. E aí nós voltamos a como nós havíamos falado no início da nossa fala, né? O crescimento das cidades potencializam exponencialmente a circulação de micro-organismos infectantes. Enfim, a classe trabalhadora, ela necessita de um planejamento de saúde pública, né? Agora, ele ocorre dentro da lógica do capital. E aí eu retomo a questão da história nacional. Dependendo da história nacional, por que nós temos um sistema de saúde pública que funciona de um jeito num determinado país e de outro jeito ele nem existe, como em vários países africanos?
porque aí eu tenho que entender a lógica do capital, como que ele está entranhado em cada região, em cada continente, né? A saúde pública ela está diretamente comprometida com a produção e a reprodução da força de trabalho. Então, eu tenho que entender que força de trabalho é esta que regionalmente existe aqui na região X, na região Y, na região M. É isso que eu preciso saber, né? Eu vou rapidamente, mas rapidamente, como nós vamos falar, estamos tratando agora de 120 anos de epidemia, né? E nós estamos focando a nossa questão, a questão brasileira, né? A formação do Estado brasileiro contemporâneo, ele tem 4 fases, tá? Nesses últimos 120 anos, eu serei muito breve. É a fase da economia agrária exportadora, né? E o poder político das províncias, para quem gosta de data, é da República, a proclamação da República até 1930, a Era Vargas como necessidade do capital em centralização e construção de estruturas básicas, nós temos novas forças entrando aí nesse desenvolvimento, a fase do desenvolvimentismo e a virada para o mundo urbano, quer dizer, em 1950 o Brasil ele se torna um país mais urbano que rural, né? E aí eu preciso não só ter uma estrutura para a indústria, mas eu também preciso começar a criar um mercado, indústrias para esse mercado consumidor que está nessas cidades. E assim, gente, essas divisões, elas são assim muito a grosso modo. Tem historiador que divide em mais capítulos. Eu estou fazendo isso para a gente apenas ter uma noção, né? A reorganização dos estados, ela foi necessária, né? Principalmente na década de 60. Nós estamos vivendo na América Latina o contexto da Guerra Fria, porque se ele também não se reorganizasse e também não cedesse um pouco, em alguns momentos, à classe trabalhadora, ele está, no momento de Guerra Fria, ele poderia ceder aos movimentos revolucionários de então, né? Nós temos 1959, a Revolução Cubana, para nos mostrar isso. E nos últimos 30 anos, nós temos a abertura escancarada ao neoliberalismo e à governabilidade das esquerdas, né? A saúde pública ela é a ponta de lança no combate às epidemias. Então, quando eu estou falando de saúde pública, eu não estou falando só porque eu gosto. É porque, quando eu estou falando de controle epidêmico, eu tenho que entender que na saúde pública, hospitais, laboratórios, clínicas, ambulância, nesse sistema, em que eu vou atuar como mediador para resolver esse problema, né? Então, eu tenho que entender que a saúde pública também precisa de um desenvolvimento dos transportes. Ela precisa saber quais são as doenças que estão circulando aí. Elas não só são uma ameaça à classe trabalhadora, ela é uma ameaça à classe trabalhadora e a saúde pública burguesa, ela não vai atuar em relação à classe trabalhadora simplesmente por uma questão de humanidade, aliás, nenhuma, né? E esse governo escancarado que nós estamos vivendo aí está mostrando isso, né? Existe um exército sobrante tão grande que pode morrer gente à vontade, né? Mas, assim, a rigor, eu não posso comprometer a minha classe trabalhadora, né? Diz a burguesia. E ela atua, e a doença, ela atua de forma diferente em relação à burguesia. Não que a burguesia não tenha medo, mas ela atua diferente. A burguesia, no Brasil, ela tem os seus hospitais, então a preocupação é outra, né? E o surgimento da era bacteriológica, eu fico em bacteriológica, ela que surge no final do século XIX, hoje ela poderia ser como era microscópica, porque quando ela surgiu como era bacteriológica, entendia-se que os agentes microscópicos fossem apenas as bactérias, né? Ela atua na saúde pública, né? É o que permite o desenvolvimento de fármacos e pesquisas contra os agentes infectantes, e isso surge com a Revolução Industrial, né? E há um rompimento muito importante com a antiga forma de ver a saúde pública, porque até o final do século XIX entendia-se que as doenças elas se davam por contaminação no ar apenas. Por ironia, o cara que descobriu o primeiro
micro-organismo, né, da dengue, que diz, esse micro-organismo ele gosta de lugar quentinho, né, tal, isso, aquilo, ele gosta especialmente de um mosquitinho que se chama Aedes aegypti, né, era um cubano, né, e esse cubano, tudo bem, é um cubano do século XIX, mas mostra como Cuba sempre teve um cuidado especial, né, a medicina cubana é elogiada, e a gente vê como sempre foi muito especial essa questão para os cubanos, né? E ele vai dizer o seguinte, não, os micro-organismos eles não vêm só pelas questões aéreas ou aquáticas, não, eles estão também em lugares quentes, em outros organismos, né? Enfim, eu vou saltar aqui um pouco, eu acho que a questão da bacteriologia, ela explica para a gente como que os estudos em epidemias, eles servem, e nos últimos 120 anos, nós temos que agora pensar o que significa essa epidemiologia, né? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela criou um termo chamado carga de doença, burden of disease, né? E ela diz o seguinte, as perdas humanas que são dadas por essa carga de doença, olha como eles são legais, elas servem para classificar o desenvolvimento de um determinado país. Essa classificação não só ajuda a entender o desenvolvimento de um país pela negativa, como ela vai ajudar a indústria farmacêutica a saber quem é pobre, quem é rico, o que é doença de pobre, o que é doença de rico, e o que vale a pena fazer em termos de remédios e fármacos e o que não vale, né? E aí é interessante nós pensarmos que dentro das escolas de saúde pública existem as tais de doenças tropicais. Olha, tropical, o outro, aqueles que estão nos trópicos, que não pertencem ao mundo da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos. São os outros. É a classificação xenófoba, preconceituosa, para não dizer racista, né? E isso é muito importante para que a gente pense da não ingenuidade de órgãos como a Organização Mundial da Saúde, que, na realidade, por ser um órgão da burguesia, ela serve como termômetro da indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica, nós sabemos por quem ela é controlada, né? No Brasil, até a década, do início do século XX até a década de 60, algumas doenças eram muito comuns aqui ainda. Varíola, peste bubônica, febre amarela, gripe espanhola, hanseníase, tuberculose, tifo, cólera, né? Nós temos no Brasil um evento muito importante, eu vou deixar aqui como curiosidade, né? Nós temos a revolta da vacina de 1904, uma revolta de uma população que não aceitou tomar a vacina, e são várias questões. A vacina em si era importante, mas o processo de vacinação, além de ele ser truculento, policial, não houve informação do que era essa vacina. Ao contrário, como foi usada a base bovina e equina para o antídoto da vacina, as pessoas diziam que iam desenvolver cara de cavalo e cara de boi. E não houve nenhuma educação para isso, né? E esse período, que é aquele período que eu coloco, né, do agroexportador, ele estava sendo extremamente denunciado pelo movimento modernista, né? Quem tiver interesse, vai lá, movimento modernista, Pau-Brasil, Tarsila do Amaral, né? Nós vamos ver Oswald de Andrade, né? Eles estão denunciando esses caras. E aí a gente vê que não existe uma separação entre cultura, sociedade e economia, né? O Rio de Janeiro passa por uma reforma urbana, sempre policial, nunca com participação popular, e com o objetivo de destruir os focos dos casebres e dos cortiços, onde essas doenças que eu citei, elas se multiplicavam com rapidez. Aí eu volto mais ou menos a minha tese, quer dizer, os agentes infectantes são da biologia, mas os propagadores são sociais. Nós temos um outro problema muito grave no Brasil,
que foi a gripe espanhola de 1918, ela veio da Europa, já havia tido focos da gripe no século XVIII e XIX, ela teve dois surtos em março e setembro, mas no Brasil ela chega em setembro, e a gripe espanhola foi muito semelhante ao que nós estamos vivendo com o Covid. Ninguém sabia qual era a causa dessa gripe, foram praticamente 3 meses de isolamento, né? Quando você vê fotos do momento, você vê pessoas de máscara. A gripe espanhola atacou o Brasil, mas principalmente Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo e cidades portuárias, porque ela veio da Europa por intermédio de um navio inglês, né? E nas cidades onde existia precariedade urbana, ela se desenvolveu de forma muito grande. Existe no Brasil, enfim, eu só queria salientar isso, né? 100 anos depois, praticamente, você tem a repetição de um problema. Nós temos o Covid-19, não sabe se é a cura, não se conhece, não tem uma vacina ainda, e você é obrigado a lançar mão de profilaxias medievais, né? No Brasil, nós temos ainda algumas doenças que poderiam já ter sido superadas, mas não superaram, e aquelas que foram superadas, elas só foram superadas porque nós tivemos a criação do SUS, Sistema Único de Saúde. E aí você tem, na década de 70, uma participação popular, uma participação de intelectuais engajados e preocupados com a saúde pública da classe trabalhadora, porque se não houvesse isso, nós estaríamos provavelmente ainda vivendo doenças infecciosas complicadas. Muito obrigado. Então, enfim, é importante que nós tenhamos um conhecimento de que algumas doenças elas ainda não acabaram, né? E elas precisam entrar para esse processo, né? Agora, na perspectiva do materialismo histórico dialético, a gente se pergunta por que existe o Covid? Até a década de 60, acreditava-se que não seria mais necessário, isso lá no capitalismo, nos países de capitalismo cêntrico, estudar doenças contagiosas, porque já se sabia tudo, né? E existe uma tendência nas ciências naturais, seja na biologia, na física, de achar que a última descoberta é a descoberta final. E aí a gente se pergunta, as ciências têm autonomia? Relativa. A tecnologia não, a tecnologia é totalmente subsumida ao capital. A ciência ainda tem alguma autonomia, mas ainda é relativa. Eu digo relativa porque nós temos as universidades produzindo muita coisa, mas muita coisa não vai. Ela vai morrer, as teses e dissertações vão morrer nos arquivos da biblioteca por falta de comunicação dos ministérios, comunicação essa que é interessante ao capital, porque não interessa. O que interessa é descobrir um fármaco, por exemplo, um fitoterápico que cure o câncer e vai arrebentar com a indústria farmacêutica que não vai vender mais paliativos para o câncer. Então, na América, na Europa e no hemisfério norte, né, as doenças infecciosas, até 150 anos antes da década de 60, elas estavam indo bem, assim, estava havendo um decréscimo. Nessas regiões, já havia uma saúde pública bem desenvolvida e havia um otimismo desmensurado. Só que você tem uma coisa que se chama Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, você tem uma exportação de capital para o mundo todo, né? O Brasil, quando a gente fala desenvolvimentismo do Brasil, ele surge nesse contexto. Então, o que acontece? Começa-se a achar que eu não preciso fazer mais grandes investimentos. Olha, o capital está no mundo inteiro. Os índices, as doenças estão relativamente bem controladas. Então, muitas doenças, elas acabaram não sendo muito bem, como é que se diz? Estudadas, né? E aí,
uma coisa que é muito interessante, eu uso um autor marxista, muito pouco, na verdade ele não é conhecido no Brasil, quem me apresentou foi Terezinha. Aqui no Brasil ele tem só um livro traduzido, A Biologia como Ideologia, mas ele tem mais de 10 livros escritos nos Estados Unidos, muito mais. Chama Richard Levontin. Esse cara, ele está vivo, tem 91 anos, é um crítico implacável dos Estados Unidos, só que normalmente quem aparece como crítico implacável dos Estados Unidos é o Chomsky, com toda a razão de sê-lo, mas o Levontin ele é desconhecido, até mesmo dentro dos Estados Unidos. E ele vai dizer que, assim, a ciência, ela trabalha com períodos muito curtos do conhecimento de um determinado agente infectante. E aí entra o papel da história. Nós precisaríamos conhecer períodos mais longos. Por exemplo, ele fala da peste bubônica. A peste bubônica, ela volta com tudo no século XX, mas ela já teve um surto no século VI da Era Romana. Então, significa que em 1.400 anos, o agente infectante dessa doença, ele foi se virando para viver aqui e ali. Eu preciso, historicamente, saber como é que ele consegue criar a sua estrutura para se manter vivo no mundo e depois criar os seus surtos, né? E aí nós temos a questão da alteração destrutiva do meio ambiente, que tanto Mesaros fala, do qual Mesaros fala com muita propriedade, né? O que eu estou querendo colocar aqui é que estudar a mutabilidade dos agentes infectantes e o que nós estamos vivendo hoje, do Covid, apenas no campo biológico, é um estudo incompleto. Nós precisamos de análises sociohistóricas. Porque esse Covid provavelmente é a evolução de algo que já foi conhecido no passado, mas como a indústria farmacêutica ela precisa dar uma resposta rápida, ela não pode criar cientista, porque isso custa caro, uma estrutura acadêmica que vai gastar 30 anos, às vezes, para fazer a pesquisa, ela não vai fazer isso. Né? As pesquisas dos micro-organismos, elas menosprezam, inclusive, outros animais e outros ambientes. Quem diz que um vírus, uma bactéria, um bacilo que nos ataca, também não ataca outros ambientes que senão humanos? E o que eu estou querendo dizer com isso, na realidade não sou eu, é o Levontin, eu apenas incorporo, ele está dizendo o seguinte: ora, se eu focar meus estudos apenas nos seres humanos, quando os seres humanos ficam doentes, eu também faço uma ciência incompleta. Mas é melhor fazer uma ciência incompleta, ter menos gastos, para eu ter uma mais-valia extraída muito maior lá na frente, do que eu ter um investimento enorme e não ter ideia de qual vai ser a minha mais-valia relativa lá no futuro. Né? Relativa e absoluta. Enfim, é uma coisa que é muito importante para que a gente possa finalizar a nossa conversa, né? Eu acho que eu lembro que a gente começou 9h16, então eu acho que ainda tenho, apesar da sua placa de 10 minutos, eu acho que eu ainda tenho 9 minutos. Hein, Bárbara? Tô certo? Ou tô errado? Tô certo. Ótimo. Enfim, de acordo com a lógica do materialismo histórico dialético, a ciência, ela peca, as ciências naturais, ela peca porque ela está na mão do capital. E o capital, ele é pragmático. Ele calcula aquela taxa de mais-valia que ele pode ter e ele vai fazer a conta de quanto ele pode investir. Para ele não tem interesse investir 50 anos em uma coisa cujo resultado ele não tem certeza. Eu queria só voltar um pouquinho atrás. Na década de 30, quando os físicos haviam descoberto as partículas básicas do átomo, né? O elétron, o nêutron, né? E o próton, eles achavam que já tinham conhecido tudo sobre a questão atômica. Não, nós já temos também o microscópio atômico. Aí depois, a ciência continuou, por isso que ela tem uma autonomia relativa. É relativa, mas ela tem. Ora, quando descobre que existem micropartículas, mas então quer dizer que aquelas teorias da década de 30
Não é que elas foram super... Não, elas não estão erradas, mas elas estão incompletas. Né? Enfim, por que o Covid-19 ele existe? Por que ele é um vírus novo? Será que ele é um vírus novo? Ou será que ele é novo, mas ele é de uma mutabilidade antiga? Para isso, eu precisava ter tudo aquilo que não interessa ao capital. Mapeamento longo. Então, eu não posso ter um quadro de cientistas que vão trabalhar na universidade, porque os laboratórios particulares não fazem, e não vão fazer nunca. Né? Eu preciso de um mapeamento longo da vida desses infectantes. Eu preciso de mais estudos científicos. Olha, dependendo da política do governador, a universidade estadual, ela funciona ou não funciona. A universidade federal está na mão nós temos... Bom, eu não preciso dizer para vocês o que é um cara como Weintraub, um energúmero. Eu não posso falar palavrão aqui. Sabe, o cara lá é futurice. Nós vamos privatizar a universidade. Você acha que esses caras que querem privatizar a universidade, sabe, esses caras não estão afim de, sabe, eles não são gerentes do capital que querem algo a longo prazo, a curto prazo. Mais formação acadêmica, tudo na contramão do que o governo neoliberal tem feito. Mais equipes de trabalho científico, equipes que não se comunicam. Eu estudo história no meu cantinho, estudei lá na USP, você não conhecia um estudante de antropologia, o cara está ali do lado, você não conhecia. Para assistir a aula de um cara de geografia, você tinha quase que pedir a bênção para o cara te aceitar. Né? Mais financiamento para a ciência, ao contrário, nós estamos na contramão de tudo isso. Né? Enfim, agora sim, para finalizar, uma saúde pública que seja, de fato, da classe trabalhadora. Eu não trabalho com a noção de público, né? Eu não trabalho com a noção de pobres, eu não trabalho com uma noção de povo, eu trabalho com a noção de classe trabalhadora. Eu acredito que um burguês, biologicamente, ele é um ser humano. Socialmente, ele é uma pessoa que está destruída humanamente. Então, eu não posso chamar de humanidade quem faz movimento que destrói aqueles que produzem riqueza. Então, eu não falo povo, não falo pobre, né? Então, para que eu supere isso, eu preciso ter um planejamento social. E um planejamento social é só dentro de uma lógica socialista. A ciência ela só se torna universal, autônoma e a serviço da humanidade se ela for resultado de atividades sociais do trabalho humano. Por que tal? Ela é destrutiva. E, aliás, o capital ele sai como vitorioso. Né? Se não fosse o capital, não teríamos o desenvolvimento da tecnologia e da ciência. Não é verdade. A lógica do planejamento é uma lógica socialista. Nós temos que superar esse modo de produção capitalista, porque é uma produção que visa a produção de mais-valia e não visa a humanidade em si. Nós temos que superar o valor de troca. Eu tenho que fazer investimento a longo prazo, independente se eu vou ter resultado ou não com isso, né? Porque eu não tenho que ficar pensando na lógica do mercado, e aí uma lógica capitalista não serve, né? E nós temos que, na realidade, não existe uma ciência. O que nós temos, uma ciência liberal, mas eu estou dizendo assim, nós temos que, na realidade, não acabar com a ciência, mas acabar com a interpretação liberal da ciência. Que são feitos por cientistas liberais, que concordam com esse treco que está aí. Porque quando nós falamos em cientistas, eles também têm classe social. Eles também concordam com o que está aí. Então, por fim, eu, com o intuito de não extrapolar e de ter contribuição de vocês, e com o intuito de dialogar, eu encerro aqui a minha apresentação e agradeço enormemente por esse espaço, por esse momento a mim concedido, e lamento, o assunto é apaixonante, mas 1 hora
A gente vive 1 hora é muito pouco. Obrigado, e aqueles e aquelas que me ouviram, e eu realmente fico muito... E aí eu fico aguardando perguntas, né? Ok? Professor, ok. Professor, primeiramente, muito obrigada pela exposição. Acho que você tocou em muitos pontos que promovem diversas reflexões em nós, principalmente porque aqui no Brasil a pandemia não está sendo uma situação muito fácil, em lugar nenhum, né? Mas aqui o Estado não está lidando de uma forma legal, para não falar outras coisas. Então, muito obrigada pela exposição, primeiramente. Ok. E tem algumas perguntas. Posso fazer? Pode fazer. Primeiro, a Laís. Pegar aqui a minha cola. Pode perguntar. Está no chat, qualquer coisa, se o senhor quiser abrir. Sim. A Laís está perguntando se você pode indicar algumas referências sobre a saúde pública no Estado brasileiro atual, a saúde pública como instância controlada pelo Estado, o texto que o Lenin escreve sobre a questão do Estado e não existência de conciliação de classes. Sim. Eu estou lendo a pergunta dela aqui. Eu posso indicar, sim, existe muita coisa, inclusive eu tenho muito material em PDF, não só posso indicar, e aí você pode divulgar meu e-mail, vocês têm o meu e-mail, né, que fica mais fácil, né? O texto, o Lenin fala enfim, no Brasil, antes de eu falar do Lenin, no Brasil nós temos grandes produtores, não? O Brasil gente, o Brasil, na produção do conhecimento sobre saúde pública, o Brasil é nota 10. O Brasil é muito bom, nós temos Yamamoto, no Rio Grande do Norte, Boarini, nós temos muita gente escrevendo na Fiocruz, nas universidades de forma geral, né? Sobre saúde pública, tem Yara Monteiro, é muita gente mesmo, né? Então, assim, eu precisaria realmente, me mande um e-mail, eu posso realmente mandar os nomes e os links do que eu tenho, né? Tem muita coisa, artigos, né? A Fiocruz tem muito artigo. Veja, eu queria colocar aqui uma coisa que é muito interessante. A maioria, né, inclusive, desses autores não é marxista, mas isso não é um problema, gente. Eles trazem dados, ninguém ali está conformado com a forma que o capitalismo atua no Brasil. Mas eles trazem dados, as críticas, nem sempre são as críticas que eu tenho, mas são coisas muito boas, e a gente tem muita coisa, e sobre todas as regiões, é muita coisa. No caso do Lenin, o Lenin, ele aborda sobre o Estado em vários momentos, e ele tem o seu clássico, oh meu Deus, só que eu estou falando agora, está me dando branco, o capitalismo imperialismo, fase superior do capitalismo. Eu acho que essa obra, eu vou até escrever aqui, do Lenin, dá para eu escrever aqui, que é Imperialismo, fase superior do capitalismo. Esta obra do Lenin, ele vai trabalhar muito sobre a questão de como a Europa subdesenvolveu a África, né, com o partilhamento a revelia dos africanos. Enfim, ele vai falar, ele coloca em muito detalhe. Obviamente que ele não tem, né, ele ainda está vivendo ali o início do Taylorismo, tal, isso, aquilo, mas ele traz um material muito importante. E é um dos críticos mais contundentes do Estado. E sobre o Estado, não só Lenin, né? Eu acho que nos Estados Unidos também tem um cara muito bom, que é o Carnoy, também deve estar aí com seus 90 anos da Universidade de Stanford.
Também ele escreve sobre o Estado, uma das melhores leituras que nós temos, também, né? Muito, muito, muito bom. Mas me mande o e-mail que eu consigo, essas questões que de cabeça, né? Mais perguntas? Sim. A Silvana. Sim. Falando muito importante. Pode ir. Deixa eu ler, porque não sei se as pessoas estão acompanhando, né, no chat. Certo. Você consegue ler também pelo chat. A Silvana diz que é muito importante as suas ponderações. A luta por uma sociedade comunista não significa jogar fora o que há de positividade na sociedade capitalista. Ou seja, o que esta sociedade produziu que pertence ao gênero, a ciência, a tecnologia, o maquinário, a escola, etc. Porém, a questão é eliminar sua negatividade, ou seja, a vinculação de todas estas esferas aos interesses do capital. Se pudesse comentar mais sobre o assunto. Eu comento com prazer. Bom, em primeiro lugar, eu não estou aqui. Nós temos que colocar. Que falta uma discussão que não foi possível colocar aqui. Quando a burguesia faz a sua revolução em 1789, na França, aqui na França, né, e destrói, né, a Bastilha, que está a menos de 1 quilômetro aqui de casa, né, que era um presídio de políticos, até mais ou menos 1830, 1848 chutando, mas até 1830, a burguesia era uma classe progressista. Ela era uma classe progressista. Ela sabia que o obscurantismo é ela que dá impulso às pessoas de ciência, aos grandes artistas. Né? A burguesia ela é progressista, extremamente progressista. Se não fosse a burguesia, não haveríamos, provavelmente, um desenvolvimento da ciência, né, como nós temos hoje. Veja, desse momento, você vai ter o quê? Olha quantos pensamentos filosóficos em torno dos métodos nós temos, das escolas positivistas, das escolas metódicas, né? O próprio marxismo nasce nesse contexto, né? O problema é que quando a burguesia, efetivamente, em 1848, quando ela destrói todas as revoluções populares aqui na Europa, ela toma o poder, ela deixa de ser uma classe progressista para ser uma classe reacionária. E aí, ou você está com ela, ou você está com ela. E aí ela tem um novo personagem, porque antes ela lutava contra a aristocracia. Depois ela consegue colocar, como ela fez, primeiramente ela fez na Inglaterra, ela consegue colocar em alguns lugares a monarquia de joelhos a ela. E aí a monarquia, a aristocracia, não é mais sua inimiga. Ao contrário, são parceiros de destruição. É óbvio, eu não estou aqui, porque senão, não sei se vocês conhecem aquele ditado, né? Eu não posso jogar a água do banho com um bebê junto. Agora, é óbvio, o que eu quis dizer, e eu tenho dito, é que se existem conquistas, essas conquistas, vamos pegar o caso do SUS, por exemplo, aqui no Brasil. Os avanços em saúde pública no Brasil foram dados pelo SUS. Sabe, aquilo teve que... Sabe, foi uma luta, né, contra a própria burguesia. Quando a Silvana está falando da ciência, da tecnologia, do maquinário, da escola, a burguesia ela precisa de um trabalhador minimamente alfabetizado. Ela vai criar a escola. Né? A questão não é essa, de que ela não produziu coisas boas. Né? Então, a gente tem que tirar o que ela... Eu entendo, o que temos que tirar com a questão, a negatividade, é que a burguesia ela é pragmática.
Ela vai construir, sim, engenheiros que são capazes de colocar a SpaceX, SpaceX, né? Estações, ela precisa dessas pessoas, isso tem um custo, né? No caso do SpaceX é de um burguês, mas assim, a burguesia ela consegue desenvolver isso, mas ela precisa que a classe trabalhadora conheça a matemática suficiente para que o camarada não perca dinheiro no caixa do supermercado. Então, aquela ciência universal, a matemática universal, isso não chega à classe trabalhadora. Né? Então, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque ninguém aqui está dizendo que não houve um papel, ao contrário. Só que, e é justamente isso que eu estava colocando. Quando nós estamos discutindo a questão do vírus, o Levontin, eu vou até escrever o nome, vocês já ouviram falar desse cara? Eu vou colocar o nome dele aqui. A dona Terezinha que trouxe ele para mim, foi maravilhoso. Tá aí, Richard Levontin. Esse cara, ele está dizendo o seguinte: eu preciso de tempos maiores para estudar os micro-organismos. Só que isso custa caro. Isso custa caro. E aí, quando eu falo, né, a denúncia que existe, é que eu não citei todos os autores que eu usei. A OMS, que legal, ela trabalha com os médicos sem fronteira, fazem mapeamento da miséria. A OMS é a burguesia, gente, é o capital ali. Né? Então, agora, ela serve de termômetro para dizer, olha, isso aqui, hanseníase, por exemplo. Hanseníase eu estudei no meu doutorado. Hanseníase, gente, é doença de pobre. Tanto que o remédio para hanseníase, ele nem é vendido. Ele é dado na UPA, não sei, cada cidade tem, nas clínicas municipais, né? E é um tratamento, né? A indústria farmacêutica não tem o menor interesse de produzir, tanto que quem produz o remédio contra a hanseníase, a antiga lepra, são os laboratórios do Estado. Né? Então, é isso. Né? É muito importante, e eu faço eu não deu tempo de discutir isso muito, e quem faz essa discussão, tem dois autores marxistas também que fazem só medicamentos lucrativos, né? Medicamentos para o câncer, o que mais? Tem um monte de medicamento aí que é caro, né? Por exemplo, tem dois autores marxistas que escrevem muito bem sobre a questão da ciência e tecnologia. Um é o David Harvey, e o outro é um argentino, né? Nós conhecemos, às vezes, pouco os nossos como é que se diz? Os nossos vizinhos aqui, que é o Katz, né? Eles vão dizer, olha, quando nós falamos em tecnologia, essa está totalmente subsumida ao capital. A tecnologia, ela é o desenvolvimento tecnológico é para desenvolver forças produtivas. A ciência não, a ciência é mais ampla. Né? Então, dentro da ciência existe uma margem ainda de elucubração que não depende tanto do capital. Só que não adianta muito. Ela tem autonomia, mas, legal, olha, descobri um remédio ali que tiro do capim que o boi come, e ele vai custar 10 centavos 100 quilos. Não vai ter, esse cientista não terá ao contrário, vão dizer que isso aí faz mal, vai vir um monte de cara escrevendo artigo contra e tudo mais. Pode continuar, Bárbara, por favor. Tem mais uma pergunta do Gabriel. E, primeiramente, quero agradecer a palestra que o senhor disponibilizou para nós. Acredito que essa pandemia mostrou a fragilidade do sistema político, econômico e social. O senhor acredita que possa existir mudanças positivas nas relações? Ou o senhor acredita que o ser não aprende, entre aspas, com a sua própria história? Pode repetir um pouquinho? Que deu uma quebra na fala? O som, Sim. Ele deu uma... A pergunta é, se o senhor
acredita que possa existir mudanças positivas nas relações, ou o senhor acredita que o ser não aprende com a sua própria história? Após a pandemia, no caso. Eu entendi. Olha, eu não vou entrar no terreno da psicologia, porque não é a minha área. Eu não vou aqui dizer que não existem questões psicológicas que dificultam o aprendizado dos acontecimentos históricos, né? Mas eu não posso responsabilizar os indivíduos pela essa falta de memória. Eu não posso responsabilizar, porque nós temos que observar uma coisa que é muito importante. Eu sou de uma geração que, quando eu entrei no primeiro ano que a gente chamava de ginásio, foi o primeiro ano em que já não tinha mais francês, só inglês. Tiraram o francês, né? Por que tiraram o francês? Ditadura militar. A língua francesa está ligada à cultura francesa, que é uma cultura que tem... É uma cultura libertária, em alguns momentos. E o inglês está ligado não à Inglaterra, mas está ligado aos Estados Unidos, à cultura do imperialismo. Há vários projetos de acabar não com estudo só de história, mas com estudo de humanas, né? Enfim, para que a gente possa ter uma memória coletiva, eu preciso ter uma educação para isso. E essa educação é o treino, é a praxis para que eu não esqueça, né? Então, assim, nós tivemos de 64 a 85 uma ditadura militar. E estão falando em ditadura militar. A volta da ditadura militar. Agora, olha que interessante. O povo aí do mais 70, né, os 70, né, eu não sei se eles incluem o Dória nessa história, mas olha que interessante. Quando um bando de fascistas sai na rua pedindo ditadura militar, ok, é uma manifestação. E quando as torcidas organizadas saem à rua pedindo democracia, aí eu tenho repressão policial. Veja, esses componentes não educativos, eles são muito preocupantes, porque eles não só deseducam, como eles não criam a possibilidade da praxis da memória coletiva. Veja, quando a ditadura caiu no Brasil, né, do ponto de vista, né, não houve nenhuma, como é que fala? Nenhum prejuízo para torturadores. Diferentemente da Argentina, até recentemente, torturadores e carrascos da ditadura foram presos. Isso é um processo educativo. Isso é educação. A educação não é só ir à escola, mas a educação também é feita de atitudes educativas, né? Então, e o que esse governo está fazendo, né? Gente, eu não sou daqueles que dizem que esse governo é desorganizado. Não, ele é organizadíssimo. Ele está organizadíssimo para destruir mesmo com a classe trabalhadora. Ele tá nem aí. Por quê? Porque existe uma gordura grande na classe trabalhadora, muito grande, então pode morrer muita gente, baleada ou não baleada, num processo eugênico. Não importa se ele é pensado, se ele não é pensado, é um processo eugênico, eu estudo eugenia. Na verdade, esse aqui é o meu segundo pós-doutorado, meu primeiro pós-doutorado foi na UFRJ, e eu estudei como foram se consolidando as leis para se aplicarem à eugenia no Brasil. Então, nós temos uma cultura eugênica no Brasil. Então, aí você diz, será que se tem o Covid-19, será que quando surgiu o Covid-20, já esqueceram? Eu acho que eu não quero responsabilizar. Veja, nós temos que responsabilizar, sim, o indivíduo.
Eu, por exemplo, não tenho paciência com gente que votou no Bolsonaro, mesmo sendo gente próxima. Não vou, não quero. Para mim, é assinar cheque de assassino. Eu não sento à mesa com quem assinou o cheque dando aval para um assassino. Não importa ser do meu sangue, ser amigo, não importa. Eu tenho que, inclusive, eu tenho papel como educadora fazer isso. Agora, mas o clima que esses caras criam é para que realmente não haja mesmo esse aprendizado. Ok. Eu estou lendo aqui, a Érica, desculpa, Bárbara, Pode comentar o comentário dela. Eu estou no oeste da Bahia, um dos lugares que lidera o ranking daquela coisa do agro é pop, o agro é técnica, o agro é tudo, né? Uhum. E é bem evidente esse chamariz, né, dessa ofensiva ideológica. Uma coisa que é muito importante, gente, é comentar com vocês aqui. Nós temos quanto tempo ainda? A gente tinha começado 10 minutos atrasado, então... Então nós temos, acho que pelas minhas contas, mais 5 minutos, né? Mas tem mais uma pergunta, mas pode comentar. Vou comentar essa coisa. Você responde rápido. Existe uma questão que é muito séria no Brasil, ainda que o Brasil seja um país extremamente industrializado, né? Nós temos uma industrialização que não necessariamente serve ao próprio país, mas serve aos interesses de outros países. Porque, na realidade, quando você vai a uma loja hoje para comprar qualquer coisa, você pega a etiqueta made in China, Vietnã, tal, isso, aquilo. A ideia é transformar o Brasil num país industrializado desse nível, de fazer essas tranqueiras. Ainda há uma resistência. E nós temos no Brasil uma classe dominante, ainda que o Brasil seja extremamente industrializado, que são esses latifundiários. Eu acho que quem mora no Paraná sabe muito bem, né, o que é um agroboy, né, o que significa o agronegócio, sabe? Esses caras, para eles, dar um tiro numa pessoa, tranquilíssimo, como eu acabei de beber meu copo d'água. Então, eles têm o poder aí para escrever essas coisas, né? Mas você ia fazendo um comentário, eu gostaria de ouvir. Não, é só mais uma última pergunta, essa a gente recebeu pelo e-mail, nas inscrições, e a gente gostaria de saber a sua opinião. Essa pergunta é da Josilene Mota, e ela quer saber quais as medidas a curto e a longo prazo que as universidades públicas devem implantar para o trabalho docente diante do cenário imposto pela pandemia, o de isolamento social, para que não ocorra e se oficialize o EAD. Olha, eu vou dar minha opinião pessoal, né? As universidades, inclusive parte, eu não vou citar nome, mas parte até de alguns sindicatos, infelizmente, estão discutindo, aliás, né, estão discutindo governabilidade. Discutir governabilidade é discutir a educação na universidade. Estão discutindo como pode ser a EAD. Eu sou extremamente contra. Eu sou contra a EAD em qualquer nível, eu sou contra a EAD. Eu acho que a Silvana Tuleski, acho que tem mais gabarito para falar sobre isso, mas eu sou contra o ensino à distância. Eu sou da opinião que, enquanto não tiver uma cura para isso, uma estabilização, enfim, enquanto existir essa pandemia, a universidade não deveria funcionar. E quando eu estou trabalhando à distância, além de ser um trabalho precário, porque educar exige interação, né? Eu estou usando os meus meios de produção, né? Então, eu sou extremamente contra. Então, minha posição é muito simples. Não. Agora, isso é uma luta que tem que ser uma luta social, né? Da categoria e dos trabalhadores da educação de uma forma geral, né?
Aliás, eu defendo, né, que eu sou um trabalhador da educação, assim como o técnico que mantém o computador, que faz a matrícula do aluno. Somos todos trabalhadores e temos divisões internas, infelizmente, né? Com 2 sindicatos, uma vergonha. Enfim, eu coloquei aqui o meu e-mail, podem escrever, caso queiram alguma coisa, né? Enfim, se estiver à minha altura, na minha capacidade, eu respondo, né? E o assunto, só para dizer, eu sou historiador e realmente o assunto da saúde pública eu acho muito apaixonante, gosto muito dessa questão. Sim, professor, muito obrigada, então, pela sua fala, foi muito bom. Acho que você tocou em várias feridas, e a gente precisa pensar agora, refletir bastante sobre vários pontos que você destacou. Quero agradecer em nome de todo o LAPSIC por suas contribuições, por sua fala, e ter aceitado o nosso convite, estar aqui até agora, né, 1h40 de fala, e trazendo sua contribuição para nós. Muito obrigada. E gostaria de... Pode falar. Não, eu que agradeço, foi uma grande oportunidade para mim, né, dividir com vocês, né, daqui. Nossa, foi muito bom. E, enfim, eu espero realmente que um pouco, a gente, né, o conhecimento ele é social, e eu espero socialmente ter contribuído com alguma coisa. Sempre alguma discussão, acho que deve rolar na cabeça, né? E é isso. E eu estou à disposição, só entrar em contato. E eu agradeço o trabalho de mediadora, certo? Obrigada. Ok? Obrigada. Muito obrigado. E agradeço novamente a Silvana, que está aí, né? Sim. E espero que tenha sido interessante minimamente. E eu tenho amigos que estão me vendo aí, quero dar um beijo e um oi para eles também. Tá certo. Professor, tem alguns agradecimentos no chat, se você quiser olhar. Ok. Mas eu gostaria de agradecer também a todos os ouvintes, a todas as pessoas que fizeram parte desse debate, desse nosso primeiro debate. E lembrar que o nosso próximo debate será no dia 16 de junho, com a professora Terezinha Martins, e o tema vai ser assédio moral no trabalho e coronavírus. Estaremos todos bem na pós-pandemia? E as inscrições nós vamos abrir hoje à noite, as inscrições já estarão abertas. Nós vamos divulgar pelo Instagram e pelo Facebook do LAPSIC. Como cientista neutro que eu sou, neutro, que não existe, olha, o tema está ótimo, não percam. Está ótimo, né? O próximo debate vai ser sensacional. Ela está afiadíssima, certo? Obrigado. Que bom. Então tá, muito obrigada, professor, mais uma vez, e obrigada a todos que participaram. Até o dia 16 de junho. Até. Ok? Ok. Ok, obrigada, pessoal. Estamos encerrando esse debate. Boa noite. Boa noite. Então Boa noite, gente. Então, podemos encerrar, né? Que agora aqui já são 15 para as 11.